Hare Krishna, bom dia a todos. Eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre. E hoje vamos estudar o verso do canto 3, capítulo 25, verso 41. As glórias do serviço devocional. Tudo certo com som, imagem? Então vamos ao verso. Nanyatramad Bhagavata Pradana Purusheshwarat Hatmana Sarvabhutanam Bhayam Tivram Nivartate. Na, não, Anyatra, ao contrário, mat, de mim, Bhagavataha, a suprema personalidade de Deus,
Pradana Purusha Ishvarat, o Senhor tanto de Prakriti quanto de Purusha, Atmanaha, a alma, Sarva Bhutanam, de todos os seres vivos, Bhayan, medo, Tivran, terrível, Nivartate, é eliminado. Pedro Paulo Gomes, Hare Krishna, bom dia. Som e imagem perfeito, ótimo. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Agora vamos ver a tradução de Srila Prabhupada para esse verso. O terrível medo de nascer e morrer nunca pode ser eliminado por alguém que recorre a outro abrigo além de mim, pois eu sou o Senhor Todo-Poderoso, a Suprema Personalidade de Deus, a fonte original de toda a criação e também a alma suprema de todas as almas. E agora o significado de Srila Prabhupada para este verso. Aqui se indica que não se pode parar o ciclo de nascimento e morte a não ser que se seja um devoto puro do Senhor Supremo. Disse que Harim Vina Najritim Taranti, não podemos superar o ciclo de nascimento e morte a menos que sejamos favorecidos pela Suprema Personalidade de Deus. O mesmo conceito é confirmado neste verso. Pode ser que alguém adote o sistema de entendimento da verdade absoluta através de sua própria e imperfeita especulação sensorial, ou pode ser que tente compreender o eu através do processo de yoga mística, mas faça lá o que fizer, a menos que chegue ao ponto da rendição à Suprema Personalidade de Deus, nenhum processo poderá dar-lhe liberação. Talvez alguém pergunte se isso significa que quem se submete a muitas penitências e austeridades, seguindo estritamente as regras e regulações, está se esforçando em vão. O Srimad Bhagavatam 10.2.32 dá a resposta. Dhyanye Ravindraksha Vimukta Maninaha. O Senhor Brahma e outros semideuses oraram ao Senhor quando Krishna estava no ventre de Devaki. Meu querido Senhor de olhos de lótus, certas pessoas se enchem de orgulho com o pensamento de que se liberaram, ou que se tornaram unas com Deus, ou que se tornaram Deus. Mas apesar de pensarem dessa maneira arrogante, a inteligência delas não é louvável. Elas são menos inteligentes. Afirma-se que a inteligência delas, quer muita ou pouca, não é sequer purificada. Com a inteligência purificada, a entidade viva não pode pensar em outra coisa senão em se render. O Bhagavad Gita, portanto, confirma que a inteligência purificada surge em quem é muito sábio. Bahunam janmananante mam prapadyate. Após muitos e muitos nascimentos, aquele que é realmente avançado em inteligência rende-se ao Senhor Supremo. Sem o processo de rendição, ninguém pode alcançar a liberação. O Bhagavatam diz, aqueles que são simplesmente arrogantes, julgando-se liberados mediante algum processo não devocional, não têm inteligência clara ou polida, pois ainda não se renderam a ti. Apesar de executarem todas as espécies de penitências e atividades, ou mesmo de chegarem à beira do entendimento espiritual na compreensão de Brahman, eles pensam que estão na refulgência de Brahman, mas na verdade, por não terem atividades transcendentais, caem em atividades materiais. Não devemos nos contentar simplesmente com a noção de que somos Brahman. É preciso que nos ocupemos a serviço do Brahman Supremo, isto é, Bhakti. A ocupação de Brahman deve ser o serviço para Brahman. Disse que quem não se torna Brahman não pode servir a Brahman. O Brahman Supremo é a suprema o Brahman Supremo é a suprema personalidade de Deus, e a entidade viva também é Brahman. Sem a compreensão de que é Brahman, a alma espiritual serve eterno do Senhor. Se alguém simplesmente pensa que é Brahman, sua compreensão é apenas teórica. É preciso compreender e, ao mesmo tempo, ocupar-se no serviço devocional ao Senhor. Então pode-se existir no status de Brahman. Senão, a entidade viva cai. O Bhagavatam diz que como os não devotos negligenciam
o transcendental serviço amoroso aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, a inteligência deles não é suficiente. E por isso essas pessoas caem. A entidade viva precisa ter alguma atividade. Se não se ocupa na atividade do serviço transcendental, certamente ela cai à atividade material. E quando alguém cai à atividade material, não há como resgatá-la do ciclo de nascimento e morte. O Senhor Kapila afirma aqui, sem minha misericórdia. Nanyatramat Bhagavataha. Declara-se aqui que o Senhor é Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, o que indica que ele é pleno de todas as opulências e por isso é perfeitamente competente para libertar-nos do ciclo de nascimento e morte. Ele também é chamado de Pradhana porque é o Supremo. Ele é equânime com todos, mas é especialmente favorável a alguém que se rende a ele. Também se confirma no Bhagavad Gita que o Senhor é equânime com todos. Ninguém é seu inimigo e ninguém é seu amigo. Mas para quem se rende a ele, ele se sente inclinado, especialmente inclinado. Pela graça do Senhor, simplesmente por render-nos a ele, podemos escapar desse ciclo de nascimento e morte. Caso contrário, poderemos continuar assim por muitas e muitas vidas e poderemos muitas vezes tentar outros processos para alcançar a liberação. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurum Militam Nadjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual está iluminando meus olhos com o archote do conhecimento. Por isso, lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Madase Prabhupada Pramadaya Dusa Siddhanta Nasne Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharinei. Então esse verso ele é bem direto, assim, bem contundente, bem taxativo, né? O terrível medo de nascer e morrer nunca pode ser eliminado por alguém que recorra a outros processos, a não ser render-se a Krishna. E depois Krishna dá os seus créditos aqui, né? Pois sou o Senhor Todo-Poderoso. Quer dizer que ele possui todas as opulências e uma delas é poder dar a libertação, a liberação. A suprema personalidade de Deus. Ele é Deus, é perfeito. Nada é impossível para ele. A fonte original de toda a criação, ele criou o mundo dessa maneira. E ele entende das suas leis, né? O que é condicionamento, liberação. E também a alma suprema de todas as almas. Ele é a alma de todas as almas. Então ele sabe como lidar com as suas expansões, com as suas partes. E esse verso ele começa afirmando, falando sobre o terrível medo da morte. A palavra aqui, Tivram, Bhayam Trivram, o terrível medo da morte. Que todas as almas condicionadas estão sempre acometidas desse medo, sabendo que um dia tudo vai acabar, que vai acontecer a morte. O medo de cair também no samsara, de ter que nascer de novo, enfrentar todas os sofrimentos, as misérias, nascimento, doença, velhice, morte. Então todo o espiritualista mesmo uma alma condicionada que não tenha conhecimento espiritual, todos são acometidos desse medo, o medo da morte, que para muitos é o desconhecido. Muitos não têm o conhecimento do que acontece depois da morte. Mas quem tem o conhecimento do que acontece após a morte, caso dos transcendentalistas, eles sabem que nascer de novo não é uma vantagem, porque teremos que enfrentar, como eu expliquei antes, todas as misérias novamente. Então,
tanto o materialista como o espiritualista anseiam por libertar-se do sofrimento. Todos eles, todos nós temos essa tentativa, né, de livrarmos do sofrimento. E para livrarmos do sofrimento só, definitivamente, como está dito aqui nesse verso, sendo um devoto puro. Tá? Porque quem vai fazer isso, quem vai decidir é Krishna. Porque enquanto nós tivermos algum desejo material, nós estaremos adictos às leis do mundo material. Para satisfazer um desejo que seja, vamos supor que alguém seja renunciou tudo, menos o desejo, só sobrou o apego de comer chocolate. Isso é absurdo, mas só para efeito de exemplo. Para isso, para desfrutar desse prazer, ele tem que ter todo um aparato. Porque todos nós somos contingentes. Né? A palavra contingente significa que você depende de uma série de fatores. Então você tem que ter um corpo, tem que ter o sentido do paladar, você tem que ter uma família, tem que ter... Na verdade, o universo inteiro é um arranjo para satisfazer cada desejo em específico. Então existe esse sentido de dependência, né? Mas se o seu único desejo, se você trocar todos esses desejos pelo único desejo de servir a Krishna, de ser servo de Krishna, então você pode ser libertado por ele. E é muito interessante que, primeiro nós temos que saber quem nós somos, qual é a nossa natureza ontológica. Então nós somos Satchitananda, da mesma substância de Deus. Né? Temos em essência como almas, embora sejamos energia intermediária, Tatastha Shakti, temos a mesma substância, as mesmas substâncias que o Senhor Supremo. Somos da mesma natureza. Satchitananda, eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurados. Agora, a nossa vida condicionada à matéria nos impede de dar expressão, de atuar com plenitude dessas nossas qualidades intrínsecas e substanciais do eu. A palavra ontológico quer dizer aquilo que sempre que é em essência. Que não pode ser, às vezes, não pode ser visto pelos sentidos, mesmo que nós não existíssemos, essa verdade continuaria sendo uma verdade imutável e eterna. Então, o motivo, é muito interessante saber isso, fazendo um diagnóstico da nossa eterna frustração, porque as almas condicionadas nunca estão satisfeitas e sempre temendo, sempre com medo, é porque nós estamos vivendo um conflito. Nós que somos eternos por natureza, nós que existimos, né, a qualidade de ser sat. Mesmo Aristóteles dizia que é o princípio da não dualidade. Tudo o que existe é igual a si mesmo. Então, nós não podemos deixar de existir. A nossa natureza é que queremos existir sempre, mas o nosso corpo, as nossas condições nos impedem de existir sempre. O efeito tempo vai impedir que isso aconteça. Chit, nós somos plenos de conhecimento, porém somos limitados a um corpo, aos sentidos imperfeitos e limitados, à faculdade da razão, que não tem o alcance metafísico, e também não somos bem-aventurados, porque somos sujeitos a nascimento, doença, velhice e morte. Então, temos essas qualidades em essência, mas temos que viver o conflito de estarmos condicionados a um corpo que não nos permite dar vazão a isso. Então, essa é a nossa natureza ontológica de sermos Satchitananda e mais a nossa posição constitucional em relação a Krishna. Por constituição, como o Prabhupada sempre fala,
nós somos servos eternos do Senhor. Essa é a definição. Quem somos nós? Servos eternos do Senhor. Então, a menos que nós não resgatemos essa nossa função, esse Sanatana Dharma, como chamamos, então nós não estaremos bem situados. Essa é a nossa natureza. O que é natural para a alma é estar situado no serviço devocional. Do contrário, teremos que assimilar uma espécie de loucura em que nós desejaremos ser servidos e não ser os servos. E aí caímos na relatividade desse mundo, e aí assim se forma a ilusão de que você vai ter mais poder do que alguns, e vai ter que servir outros e ser servido. Então, cai na relatividade. Nunca você estará numa situação em que você será servido por todos e reconhecido de forma absoluta e plena. Isso só é possível com quem é Bhagavan, quem é Deus, quem tem todas as opulências. Então esse ponto é fácil entender, esse verso, que nós temos que resgatar a nossa função original, sermos servos eternos do Senhor, entender como uma premissa que nós não somos o corpo, mas Prabhupada depois cita isso, o significado que não basta só saber que nós não somos o corpo. Não basta só saber que nós somos espírito, mas o que faz esse espírito? O espírito é ativo. Não é algo assim inerte, inexplicável, misterioso. O espírito é ativo. Aliás, toda atividade que esse corpo tem é devido à natureza ativa do corpo. Tanto é que quando o espírito abandona o corpo, esse corpo não tem mais atividade. O elemento que agrega todas as substâncias que formam o nosso corpo, a inteligência, a mente, todos os 24 elementos, isso é a alma. Ele é o elemento que coordena tudo isso. Então nós temos que entender a primeira verdade, que nós não somos esse corpo, somos de natureza espiritual, da mesma substância de Deus e do mundo espiritual, né? E temos que entender a nossa posição constitucional, que é de sermos servos. Quando nos ajustamos a essa natureza, nós vamos nos sentir bem, porque não haverá mais conflito de querer ser servido ao invés de servir, de querer ser o Senhor ao invés de ser o servo, num lugar que é contrário à sua natureza. Então, primeiro vem essa compreensão, mas isso tudo é teoria, até que possamos nos render a Krishna. Esse render-se a Krishna é um render-se amoroso. A palavra render-se nesse mundo, porque toda pessoa que vai se render a alguém vai desconfiar que é esse alguém que não é puro, porque ninguém é puro nesse mundo. O que vai fazer com a sua rendição? Vai explorar. Então, quando falamos em render-se a Krishna, parece que você tem que abrir mão da sua identidade, do que você gosta, dos seus apegos. Mas, na verdade, é aperfeiçoar tudo isso. E ir de encontro à sua essência, à sua natureza. O Cristo falava, procura a verdade e ela te libertará. Então é essa verdade essencial que vai nos libertar, que vai nos trazer a liberação. E nós vemos que quem busca conhecimento nesse mundo, tanto os sadhus como os filósofos, todos querem resolver o problema do medo, o problema da morte, compreender do sofrimento. E temos por excelência o Senhor Buda. Né? Conhecemos a história do Senhor Buda, ele é um bom exemplo. Embora o processo apresentado pelo Senhor Buda, comparando com o nosso processo, é apenas uma ação preliminar
do reconhecimento da impermanência de tudo nesse mundo, da ilusão, de que o desejo nos prende a esse mundo, embora seja preliminar, ele tem essa meta de libertar-se do sofrimento, libertar-se do medo. A história de Buda é interessante, que quando o Buda nasceu, e na cerimônia em que estava presente como sacerdote Vishvamitra Muni, que faria a leitura do seu mapa astrológico, para caracterizar, assim, apresentar algumas características desse príncipe, o rei, Vishvamitra Muni, ele revelou que esse menino seria um grande rei, um grande kshatriya, ou um grande sadhu. Obviamente, quando o pai de Gautama, Siddhartha Gautama, escutou isso, ele desejou que ele fosse um grande rei. Então ele evitou que seu filho contemplasse as misérias desse mundo. E criou uma situação artificial no palácio em que ele só visse na sua frente desfrutes. A vida parecia perfeita, mas quando um dia ele saiu do palácio, ele contemplou o nascimento, as dores do nascimento, o sofrimento da velhice, a doença, a morte. Então ele viu que o mundo era isso, que o que ele estava vivendo era uma ilusão. Então, tomado de compaixão pelas entidades vivas, ele tentou buscar um processo, um método para trazer a libertação do sofrimento das entidades vivas. E isso é toda a doutrina do Senhor Buda. Nós vemos ali que há sempre essa preocupação. Mas, analisando a doutrina do budismo, que é uma espécie de impersonalismo, nós vemos que não é o suficiente. Você deu primeiros passos no sentido de entender a impermanência, o samsara, mas definitivamente só com o serviço devocional. E vamos ver isso também na filosofia ocidental. Apesar de eles muitas vezes tangenciarem certas verdades, mas falta esse ponto. E o único filósofo que eu vi que chega a esse ponto, claro que é aliado ao cristianismo, né, que é uma doutrina devocional também, foi Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho ele tem um livro que se chama Do Livre-Arbítrio. E nesse livro ele faz todo um prospecto, deixando de lado a fé, mas buscando um caminho racional para tentar justificar a existência de Deus e como buscar a verdade, mas através da razão. Como depois Descartes também aperfeiçoou. E ele chegou à conclusão de que, através da razão, nós não podemos entender essa verdade. Nós temos que orar para ele se revelar, suplicar, nos tornarmos humildes, né? Servi-lo. Então ele vai revelar. Interessante isso. É como nós conquistamos Krishna, e quando Krishna sente que nós temos uma devoção, temos Bhakti, ele nos revela, é um conhecimento revelado, não é fruto do nosso intelecto, fruto unicamente da razão. A razão é uma ferramenta importante, mas ela não é definitiva, porque existe o conhecimento ascendente e descendente, os dois têm que se completar. E o descendente é a revelação, e Krishna revela quando o devoto está qualificado, porque senão, Krishna vai revelar o que ele quer, o que a alma condicionada deseja, porque aqui é para cumprir os desejos materiais que estamos aqui nesse mundo. E aqui Prabhupada fala algo importante, porque referente àqueles que acham que já atingiram a liberação, que acham que são iguais a Deus, ou o próprio Deus, e também aos filósofos,
que eles estão mais ou menos numa posição intermediária, o que não é possível se manter. Eles abandonaram, ou tentaram abandonar os apegos do mundo, as atividades materiais, mas não aceitaram as atividades espirituais. Então eles não podem ficar muito tempo nisso. E alguém, por exemplo, que atingiu o Brahma-Jyoti, ele pode desfrutar de certa paz, de certa liberdade, do alívio das dores do mundo material. Mas não haverá a satisfação do eu, que é o que está faltando. A sua atividade constitucional de ser servo, está faltando Ananda, está faltando o prazer superior de servir a Krishna. E como a alma, em essência, é Ananda, aí está algo assim muito interessante, que uma das 3 qualidades ontológicas do ser é a Ananda, e a Ananda ela se manifesta nessa condição de uma relação amorosa com Deus, com Krishna. Então, se você não tem esse prazer com Krishna, de servi-lo, você vai buscar o prazer de servir a energia material, Maya, e as suas ofertas imperfeitas, limitadas. Então aí haverá uma queda, não pode ficar... existe um ditado que você não pode ficar com um pé em cada barco, né? Os barcos estão se movimentando e você tem que pular num ou no outro. Então a posição de Jnana, você deixou de servir o mundo material, mas ainda não está servindo o espiritual. Então essa situação, ela, como está dito aqui, você acaba caindo. E a inteligência purificada, né? Aqui Prabhupada ele cita várias vezes que nós temos que purificar a nossa inteligência. Temos que purificar a nossa inteligência. E o que significa a inteligência purificada? A inteligência purificada é a inteligência, porque inteligência significa o discernimento, saber o que é certo e errado. E se nós estamos objetivando a liberação, nossa inteligência tem que saber o que nos leva à liberação e o que nos enreda. E a inteligência é purificada por quem? Aí está algo muito importante. Do satsanga, do sadhusanga, nós podemos obter o conhecimento, o serviço. Podemos obter da associação, nós vamos obter a informação, o conhecimento do Bhagavatam, Bhagavad Gita, Guru Sadi Shastra, essas fontes que são o que purificam a nossa inteligência. Uma vez que a inteligência está purificada, então saberemos fazer a melhor escolha. E aqui tem o verso, Bahunam Janmananante, não é? Esse verso, Bahunam Janmananante, Gyanavam Mam Prapadyate, que Krishna fala no Bhagavad Gita, que depois de muitos nascimentos e mortes, procurando a verdade, aquele que encontra essa verdade, que purifica a inteligência, se rende a mim. Então a conclusão é essa. Então nós podemos ver que todos esses filósofos que estão buscando, vida após vida, que são amantes da verdade. Muitos filósofos são sinceramente amantes da verdade. Só que eles buscam o caminho da especulação filosófica. Então eles podem entender muitas verdades desse mundo, mas não conseguem a meta última do conhecimento, que é a liberação. É não ter que nascer de novo nesse mundo, cair novamente no samsara. Então, como o Prabhupada dizia, não basta sabermos que somos espírito, mas temos que agir como espírito. Não basta saber Aham Brahmasmi, que eu sou alma, eu tenho que agir como alma. Senão isso fica incompleto. Fica só teórico, é Jnana e Vijnana. Tá? Nós temos esses termos, Jnana e Vijnana. Agora, é interessante que
Estamos falando de filósofos. Prabhupada aqui está falando de que tentando o método da especulação filosófica, ou mesmo tentando o método do yoga mística, isso não é suficiente. Tá? Agora, por que isso não é suficiente? Já explicamos. Que pela natureza da alma condicionada, nós somos constitucionalmente servos do Senhor Supremo. Então temos que resgatar essa condição. Agora eu vejo que os filósofos ocidentais procuram a verdade. E existem linhas filosóficas ocidentais que chegaram a compreensão interessante de como funciona a questão do samsara, do condicionamento, do ciclo de nascimentos e mortes, a mente em psicose, o karma, a importância do vegetarianismo, a verdade de que a alma cai de uma condição de perfeição nesse mundo, depois ele tem que resgatar. Então existem informações, mesmo na filosofia ocidental. Eu estava investigando isso, e aí eu vi que há 600 anos antes de Cristo, na Grécia existia uma linha de filosofia mística, iniciática, esotérica, que chamava-se orfismo. E os adeptos dessa filosofia, que depois influenciou Pitágoras e Platão, eles tinham um conhecimento muito próximo do védico, considerando o seu alcance. Eles acreditavam na mente em psicose, que a alma poderia transmigrar em qualquer forma de vida. Tá? Porque a pergunta é, o que a filosofia ocidental tem, que compreensão a filosofia ocidental tem a respeito da transmigração, a respeito do ciclo de nascimentos e mortes, a respeito do dualismo que nós vemos em certos filósofos. O dualismo é uma escola filosófica em que aceita que existe duas substâncias que habitam um corpo, alma e espírito, que nem todos são dualistas. A respeito também da queda da alma de uma condição de perfeição para uma condição de condicionamento nesse mundo. Então, eu vejo que esse orfismo, ele foi o que se aproximou mais, porque eles acreditavam em tudo isso. E dá para entender, né, que essas verdades, inclusive Pitágoras, que era um adepto do orfismo, ele apresentava como argumento até ontológico essa mesma didática de Cristo. Eu acho que houve uma interrupção. Então agora não lembro onde eu estava. Mas então, essa interrupção me tirou do ar. Então, Pitágoras. Pitágoras, ele apresentava, agora lembrei, esse Dehinosmin Jatadehi Kumaram Javanam Jarata Tardehantara Prapti Diras Tathana Moheti. Esse verso que Krishna apresenta, a alma corporificada passa continuamente da infância para a juventude, depois para a velhice, depois para outra vida, né? E ele apresentava essa verdade de que existe coexistindo duas naturezas. Uma natureza impermanente, que é essa mudança que o corpo sofre, mas uma substância essencial que permaneceu durante toda essa mudança e imutável, que seria o espírito. Ele apresentou isso como argumento. Também é um exemplo de que a alma num corpo é como uma carruagem, né? Os cavalos representam os sentidos. Então eu me pergunto muitas vezes, né? E vejo que mesmo as filosofias egípcias que acreditavam na reencarnação, eu acho que essas culturas mais antigas, claro que buscaram, até há uma teoria de que Pitágoras tenha também, porque Pitágoras viajou muito e ele absorveu conhecimento de muitas tradições, inclusive disse que ele pode ter estado na Índia. Então,
eu vejo que há muita influência do conhecimento védico nessa filosofia mais antiga. Inclusive, meu mestre, ele fala algo muito interessante, Srila Charadeva, de que em termos de espiritualidade, de compreensão filosófico-espiritual, quanto mais para o passado você vai, mais você vai encontrar a espiritualidade mais genuína. Tanto é que o Bhagavad Gita foi falado há 5.000 anos atrás. E mesmo na filosofia ocidental, eu vejo exatamente isso. Que essas filosofias mais antigas eram mais próximas das verdades védicas. Até chegar ao ponto do existencialismo, né, de Sartre, do absurdismo, de Albert Camus, tá? Esses filósofos materialistas, e a própria ciência moderna, o próprio Nietzsche, que não acreditava em verdades metafísicas. Vemos como a coisa foi ficando cada vez mais materialista. Então, esse Orfeu, o mito de Orfeu é muito interessante, que antes da filosofia surgir, antes dos pré-socráticos, o conhecimento ele era expressado através, como a Teogonia e a Odisseia, por exemplo. E esse mito de Orfeu é bem interessante, porque Orfeu era filho de Apolo, que é o deus do conhecimento, o deus das artes, e a Calíptia. Calíptia era uma musa da música. São semideuses, né? Nós vemos que existe uma relação que nessas culturas fazem alusão aos semideuses. Também é um elemento védico. Então esse Orfeu, ele possuía a habilidade de ser um músico muito talentoso. Quando ele tocava a sua lira, todos ficavam muito emocionados, impressionados, a ponto de ele fazer as árvores dançarem, pedras dançarem, animais, né? A música dele era muito divina. E um dia ele conheceu uma moça. Está caindo a internet. Ele conheceu uma moça que era uma espécie de apsara na floresta, chamada Eurídice. E ele ficou imensamente atraído por ela. E ele usou a sua arte, o seu talento musical para conquistá-la, e ambos ficaram muito apaixonados, se casaram. Mas pouco tempo depois, desafortunadamente, como todas as tragédias, né, dos mitos gregos, ela foi morta por uma serpente. E ele ficou desolado, ficou inconformado. Ele tinha uma paixão muito grande por ela. Então, quando alguém morre dentro dos mitos gregos, eles vão para um lugar chamado Hades. O Hades é como se fosse Pitriloca para nós, né? Ali tem Hades, que é o próprio, como se fosse Yamaraja, o deus dos mortos, né, que rege. Então ele se determinou a fazer uma longa, perigosa e aventurosa busca por ela no mundo dos mortos, no Hades. Então é dito que ele encontrou um portal, uma caverna que levasse até os submundos, onde existem o reino dos mortos. Nós poderíamos dizer os planetas inferiores. Então, ele encontrou muitas dificuldades, até ele encontrou um rio que separa o mundo dos vivos e dos mortos. Como nós temos aqui o rio Viraja, né, que separa o Vaikunta dos mundos materiais. Então ali tem um rio e tinha um barqueiro, e para isso, segundo o mito, tinha que pagar a passagem de barco. Mas ele com a sua lira, com o seu talento, ele fascinava e convencia a todos. Depois ele encontrou um cão de 3 cabeças, como nós vemos às vezes nas descrições, junto com os cães dos Yamaraja, né? O Hurus parece que é o nome dele. E também assim, encantou o cão, até chegar finalmente a Hades. Hades é a divindade
que rege os planetas dos mortos, o mundo dos mortos, que seria, como eu disse, Yamaraja. E também convenceu Hades, a sua esposa. Ele convenceu Hades, porque nenhum vivo tinha entrado ainda nesse mundo dos mortos. Mas ele conseguiu com seu talento musical. E ele convenceu Hades a devolver a sua amada, Eurídice. Ele queria resgatar a sua vida. E Hades concordou, mas com uma condição, desde que ele não contemplasse a sua amada, que queria segui-lo. Então ele não poderia olhar para trás. Ele teria que confiar na palavra de Hades. Isso era uma prova de um teste de que Hades cumpriria a sua palavra, um teste de fé. E aconteceu que eles fizeram toda a travessia, ele não ouvia som nenhum, ele não tinha certeza que ela realmente estava aí. A única certeza que ele poderia ter era a promessa de Hades. E quando ele chegou próximo da saída da caverna, já pronto para reiterar o mundo dos vivos com sua amada e continuar assim sua paixão, ele num impulso deu uma pequena olhada assim de soslaio, como se diz, porque cada vez ele ficava mais ansioso. Quanto mais ele chegasse no fim da caverna, no fim do portal, mais ele queria ter certeza que ela estava aí. E devido a esse apego, a essa ansiedade, ele teve o impulso de olhar para trás, já alguns passos de sair, e ele contemplou a sua amada, porém, desafortunada, ela começou a se desvanecer e voltar para o mundo dos mortos. Aí ele ficou mais pesaroso, né? Ele ficou assim, decepcionado, tentou novamente, mas depois não conseguiu, ninguém mais se encantava mais com sua música. E aí o que aconteceu com ele é que ele prometeu para si mesmo que nunca mais ia se envolver com uma paixão, com uma mulher. E aí ele se tornou um andarilho, um renunciante. E aí ele começou a compilar toda a sua experiência que ele teve no mundo dos mortos, e aí ele começou a compilar toda essa sua doutrina da transmigração. Ele se tornou um asceta, um meditador, tá? E ele queria também buscar e aproveitar a sua experiência um caminho para livrar as pessoas da morte. Aí que ele chegou à conclusão do ciclo de nascimentos e mortes, tudo isso que eu expliquei antes. E ele desenvolveu essa doutrina que, através do desapego, alguém poderia, então, transcender. Mas vemos aqui que esses filósofos, tanto Platão, depois vai assimilar também essa ideia, Pitágoras, que através do desapego que nós podemos nos livrar do condicionamento material e nos elevarmos ao mundo das ideias, né? Como dizia Platão. Então eles pregavam essa postura da renúncia, do ascetismo, mas o método que eles apresentavam nunca foi o método do serviço devocional. Apenas o cristianismo alcançou isso, ou tangenciou isso, mas era o método de, através da razão, se livrar dos condicionamentos do mundo. E o que aconteceu com ele, como acontece também nas histórias védicas, ele foi tentado pelas servas de Dionísio. Tentado pelas servas de Dionísio, que é o deus da luxúria, da paixão, e podemos estabelecer um paralelo com as apsaras, né? Como vemos que na cultura védica muitos sadhus são tentados pelas apsaras como um teste para ver se eles estão prontos para ascender ao mundo transcendental, ele foi tentado por elas. Mas como ele não deu importância para elas, como ele não cedeu, elas ficaram iradas e mataram ele. E aí então o fim da história é que, como ele foi morto por elas, ele foi para o mundo dos mortos e ali se encontrou com a sua amada, Eurídice, e foram felizes para sempre. Então isso é muito
semelhante a uma queda, né? Porque embora ele tenha alcançado um grau elevado de ascetismo, ele ainda tinha esse desejo. Então, como eu estava falando, se você não serve a Deus, vai servir o quê? Uma mulher, um homem e muitas coisas desse mundo. Vemos que Bharata Maharaja também caiu da sua posição porque se atraiu por um veadinho. E Prabhupada sempre cita o exemplo de Vishvamitra Muni. Vishvamitra Muni é um caso semelhante. Vishvamitra Muni era um rei muito poderoso. E um dia, numa das suas caçadas, ele encontrou o ashram de Vashita, o sábio Vashista. E aí ele foi muito bem recebido pelo sábio, porque ele tinha uma vaca chamada Kamadeno, uma espécie de surabi que podia assim materializar tudo o que quisesse. E o rei foi servido com um verdadeiro banquete, tudo pelo poder dessa vaca. E o rei desejou, como sendo o rei, que o sado desse essa vaca para ele. Só que o sado, Vashita, não doou essa vaca. Essa vaca produzia o ghee, tudo para o sacrifício. E Vishvamitra Muni, então, ele ainda não se chamava Vishvamitra Muni, tinha outro nome. Ele viu como esse Vashita tinha poderes e ele quis se elevar da condição de kshatriya à condição de um sado, de um brahmana, através de austeridades. Mas o que moveu ele foi a busca pelo poder e não a busca por bhakti. Então o que aconteceu, quando ele foi tentado por Manaka, apesar de ele ter resistido por muito tempo, ele caiu em tentação com essa Apsara, Manaka, e teve uma filha com ele, que foi Shakuntala, que depois foi mãe de Bharata Maharaja, e ficou 10 anos, então, envolvido com ela, e depois voltou às suas austeridades, e se tornou, então, aquele que revelou o mantra Gayatri e parte dos 4 Vedas. Ele depois conseguiu se elevar. Mas tudo isso mostra, né, para concluir, né, que o tema é bastante longo, que a única maneira de nos livrarmos do ciclo de nascimentos e mortes, do medo da morte, é através do serviço devocional. E nós, no movimento Hare Krishna, temos o método. Essa é a questão que diferencia o nosso movimento, mesmo do histórico de toda a filosofia ocidental, do legado de muitos movimentos históricos. Nós temos um método, porque esse método é revelado por Krishna, né? Ele que está falando aqui. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu sou a alma de todas as almas, eu posso fazer isso. E aqui quem está revelando isso? Kapila Deva, para sua mãe e para nós. Então o nosso método, que nós já conhecemos, né? Através do cantar do mantra Hare Krishna, mesmo nós que estamos aqui em Kali Yuga, tão iludidos, a associação, o Sadhu Sangha, temos todo esse método que é algo que nós insistimos sempre nas nossas palestras. Então, Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada. Desculpem se eu me estendi muito. E agradeço a Paravyoma, Haridarshana. Aliás, aqui estou vendo o nosso querido Haridarshana e Harinath, né, pelo convite. Agora eu vou ler algumas perguntas ou alguma colocação. Jai, todas as glórias de Srila Prabhupada. Vamos ver aqui desde o começo. Pedro Paulo Gomes Martins, Jai Prabhupada, reverências, Haribol. Pedro Paulo Gomes, Hare Krishna. Marco Ferrari, Jai. Dandavat Pranama. Tudo certo com o som tal. Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. Otávio Daniel Neves, Maria, que está sempre presente. Haribol. Nossa querida Sungarangi Devidasi,
Bom dia a todos, Hare Krishna. Minhas reverências para Prabhu Lila Das. Luiz Rocha Goulart. Jai Haribo. Haridarshana. Haridarshana. Srila Prabhupada, que Jai, reverências, Lila Das. Prabhu, reverências. E aos presentes. Anabela Oliveira, Hare Krishna. Ron Pillai, Hare Krishna. Haridarshana Das. Tem uma pergunta, ou uma colocação. Assim como, inicialmente, Siddhartha Gautama viveu um mundo ilusório, sem velhice, doença, morte e miséria econômica, assim mesmo, as pessoas em geral vivem essa mesma ilusão e pensam que se esforçando a vida vai melhorar. Isso é uma colocação muito importante, porque mesmo os grandes filósofos pensam que através do seu próprio esforço vão conseguir se libertar do medo da morte, do sofrimento. Mas dentro de Karmakanda, dentro das pessoas com consciência material, ainda influenciadas pelo falso ego do eu e meu, pensam que tudo depende do seu esforço, do seu arranjo, que eu sozinho vou resolver todos os problemas. Mas ninguém, por mais elevado que seja, e vemos no caso de Hiranyakashipu, que chegou ao ponto de ter todos os poderes místicos, todo o poder que alguém pode alcançar nesse universo, e não conseguiu a eternidade, não conseguiu se livrar de tudo isso. Por isso que esses exemplos do Srimad Bhagavatam são extremos. Se Hiranyakashipu não conseguiu, pelo seu esforço e seu poder, quem somos nós? Colocação interessante. Pedro Paulo Gomes Martins. Teshan satatan yuktanam bhajanam priti purvakam dadami buddhi yogantam. Isso aqui está. Esse verso do Bhagavad Gita, agora eu perdi o verso aqui. Bom, vou continuar então. Isco Rio de Janeiro, para Vilmadas, sim, muito interessante nos apercebermos, e quem está falando é Marco Ferrari, muito interessante nos apercebermos da convergência de propósitos encontrada em outras culturas. Porque, na verdade, a problemática do ser humano, seja em outras culturas, seja na antiguidade, é sempre a mesma. É o que inicialmente eu estava falando. Nós somos Satitananda, vivendo num mundo que não é Satitananda, e por isso estamos sempre insatisfeitos e temos sempre essa busca por resolver essa problemática, que é o que esse verso está falando, livrarmos do medo da morte. Livrarmos do medo de não existir, de não saber, de não experimentar a bem-aventurança, porque a alma anseia por resgatar. E os filósofos fazem muita menção a isso, que a nossa condição como seres humanos é sempre uma condição de conflito, que existe, como no Fausto, nessa obra, o Fausto, agora esqueci o nome. Ele, nessa obra clássica, é dito que no meu corpo habitam duas almas, uma tentando, Shakespeare, uma tentando voar alto e outra tentando
aferrar-se às coisas desse mundo. Então nós vivemos sempre esse conflito. E espiritualidade significa resgatar essa condição. Aquilo que já temos. Então vamos ver se tem mais alguém aqui. Eu acho que já li tudo. Quero ir passar isso aqui, tem que ter uma... Então, já, se eu... Sundarang Devidasi, gratidão pela aula, como sempre, maravilhosa. Muito obrigado. Então, já, todas as glórias a Srila Prabhupada. Se eu não respondi a alguém aqui, eu vou responder depois. Obrigado pela presença de todos. Hare Krishna.